turma! Sejam todos muito bem-vindos à aula de matemática de hoje. Eu sou a professora Michele e o tema da nossa aula é leitura e interpretação de gráficos. Estou contando com você durante toda essa aula. Fique ligadinho que nosso momento de aprendizado já vai começar. E para acompanhar as atividades, você vai precisar usar seu caderno de matemática, lápis e borracha. Já deixe tudo organizado, enquanto deixarei um recado para os professores e professoras que estiverem nos assistindo. Professores, essa é a aula de matemática do primeiro e segundo ciclos da EJA. Trabalha com o eixo saúde e bem-estar e o objetivo de nossa aula é reconhecer elementos de um gráfico de colunas, barras e linhas. Eixo, títulos, fonte e legenda. E para nossos estudantes, vocês deverão acessar o QR Code que aparece na tela, apontando a câmera do seu aparelho para marcar sua frequência na aula de hoje. Agora sim, daremos início aos nossos estudos. Será que você já passou pela situação de precisar realizar uma leitura de gráficos e ficou sem compreender aquele monte de colunas, de barras e de linhas, e mesmo muito atento, ficou olhando, tentando entender, mas sem sucesso? Se isso já aconteceu, na aula de hoje nós vamos sanar todas essas dúvidas sobre a interpretação desse tipo de representação visual. Lembrando que a leitura e a interpretação de gráficos depende do conhecimento de todos os dados que compõem essa representação. Por isso, é importante compreender cada detalhe e a forma que se lê e interpreta corretamente. Para começar, já vamos definir o significado de gráfico. Chamamos de gráfico a representação visual de dados e informações numéricas. São esquemas que avaliam informações quantitativas, qualitativas e ordenadas baseadas em conceitos matemáticos. Através da figura do gráfico, o conteúdo fica mais lógico, fazendo com que a pessoa que o analisa consiga atribuir um significado ao teor dos dados de um modo mais concreto. Vamos compreender melhor através de um exemplo. Na MF Arthur da Costa Silva, localizada no bairro Aparecida, em Cariacica, existe uma capacidade de matrícula para 100 alunos na educação de jovens e adultos. Percebemos um aumento progressivo na quantidade de alunos matriculados no ensino fundamental da EJA a cada ano. Vejam os dados. Em 2016, eram 30 alunos matriculados. Em 2017, subiu para 45 alunos. Em 2018, mais um aumento, foram 50 matrículas. Em 2019, 55 alunos. E em 2020, 80 alunos. Bom, como você pode ver, nesse gráfico, sua construção está representada na vertical a quantidade de alunos que realizaram matrícula em cada ano. E você precisa cruzar essa informação na horizontal, onde aparecem os números que representam o limite total de matrículas, que vai de 0 a 80. Esse é o gráfico de colunas. Ele costuma ser utilizado para comparar quantidades ou apresentar variações em um determinado período. Pode ser construído tanto na horizontal quanto na vertical, e nesse caso será chamado de gráfico de barras. Observe que este gráfico está construído de baixo para cima, a partir do eixo X, o horizontal, e aferido pelo eixo Y, vertical. Compreender os gráficos hoje em dia é uma tarefa essencial, pois eles estão muito presentes em nosso cotidiano, seja nos jornais, revistas, internet. Assim como os mapas indicam uma representação espacial de um determinado acontecimento ou lugar, os gráficos apontam uma dimensão estatística sobre um determinado fato. E para saber interpretar os diferentes tipos de gráficos e absorver informações úteis corretamente, é essencial que você se aproprie de alguns elementos que compõem a visão dessa representação como um todo. Vamos a mais um exemplo. Fizemos uma breve conversa logo ao fim do ano sobre presentes de Natal com os alunos matriculados na EJA em 2020. Vejamos como está composto este gráfico de informações em sua forma vertical, gráfico de barras. O título
geralmente possuem um título a respeito da informação que será apresentada. A fonte. Muitos gráficos, sobretudo os da área de estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Também podem apresentar o ano de publicação da fonte referida, que é muito importante para que você esteja devidamente atualizado quanto à leitura da informação. Os números, que como já devem ter percebido, estes são essenciais para comparar as informações apresentadas. A maior parte deles utilizam números, sejam para indicar quantidade ou tempo. E as legendas. Grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, podem ter também cores, que destacam diferentes informações, dados ou períodos. Agora é sua vez de exercitar essa atividade. Analise este gráfico de barras construído na vertical. É uma numeração fictícia, apresentando a estimativa de comparação de tamanho, levando em consideração a população de cada bairro. Então, vamos lá. Primeiro, identifique de onde é esta notícia, ou seja, identifique o título, a fonte e o ano que essa notícia foi publicada. Veja também quais bairros estão sinalizados na pesquisa. Aguardarei algum tempo para você identificar. Ao realizar a leitura, como aprendemos, percebemos que a pesquisa com o título Maiores Bairros de Cariacica foi informada pela Ponte Portal Semec. Lembrando que a notícia traz valores fictícios, pois serão apenas para que vocês tenham o correto entendimento sobre a representação visual dessas quantidades. E de acordo com a legenda, temos o quantitativo para avaliar dos bairros Campo Grande, Castelo Branco, Nova Rosa da Penha, Presidente Médici e Jardim América. Bom, agora você fará a leitura correta das representações das barras. Coloquem em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, os nomes dos bairros, de acordo com o quantitativo que você percebe. O que tem mais será o primeiro colocado e o que tem menos, o último colocado. Vamos à correção? Se você colocou Nova Rosa da Penha como primeiro, você já começou correto. É o mais populoso. Apresenta um pouco mais de 13 mil habitantes. Logo depois vem Campo Grande, com um pouco mais de 12 mil habitantes. Na sequência, Castelo Branco, com mais de 9 mil. Jardim América, que ultrapassa 8 mil habitantes. E, por último, Presidente Médici, com um pouco mais de 7 mil habitantes. Existe uma grande variedade de tipos de gráficos. Na aula de hoje, vamos destacar alguns. Além do gráfico de coluna e de barras, vamos aprender também a leitura do gráfico de linhas. Ele é usado para apresentar valores em sequência numérica em determinado espaço-tempo, ou seja, mostra as evoluções ou diminuições de algum fenômeno. João é responsável pela venda de serviços em uma empresa. Ele resolveu acompanhar, com o auxílio de um gráfico de linhas, o histórico de contratação de serviços de internet dos clientes. Assim, observou que ao longo do ano aconteceu uma baixa na contratação do produto de pessoas na idade de 18 a 25 anos. Observe que o número de vendas reduziu principalmente no terceiro mês. Isso certamente traz alguma indicação para ele. João pesquisou e percebeu que as baixas coincidiam com determinado período que a empresa concorrente ofereceu melhores pacotes de internet através de promoção de Natal. Isso te trouxe o indicativo de que naquele mês, para vencer a concorrência, ele vai precisar pensar em uma estratégia. Para isso, ele resolve ampliar sua pesquisa, consultando também o público mais jovem,
para ajudá-lo a pensar numa estratégia para solucionar este problema. Nessa segunda imagem, podemos ver que além dessa primeira linha, com os jovens de 18 a 25 anos, de acordo com a legenda, vemos também a linha verde, que representa pessoas de 26 a 40 anos. Então, vamos continuar nossa análise, agora com a linha verde. Percebemos que, diferente da primeira linha, as pessoas desse grupo não variaram muito no mesmo período nas contratações. Aliás, teve um aumento nas contratações. O João já descobriu que é porque os serviços que ele oferece em seu pacote são mais voltados aos trabalhadores mais experientes no mercado do que a jovens estudantes. Logo, ele compreendeu que precisa pensar em estratégia que alcance as necessidades do público mais jovem. Com base na análise desses dados, João tratou logo de pedir uma pesquisa de satisfação aos seus clientes para confirmar suas suspeitas e assim definir as estratégias que atendessem às necessidades, que faria com que seu setor voltasse a vender mais pacotes. Será que ele teve sucesso? Mas antes de continuar nossa aula, um lembrete. Não esqueça de acessar o QR Code e confirmar sua presença na aula, tá? Então, é sua vez de analisar os dados. Observe com atenção as informações dadas pelos clientes de João. Vamos compreender quais são as maiores necessidades de cada faixa etária da pesquisa. Como você interpreta esses dados? Lembre-se que o primeiro passo é identificar as informações que constam nesta tabela. Vou te dar um tempo para você pensar sobre isso, fazer suas anotações, as conclusões e já voltaremos para corrigir. Bom, pelo título da tabela, conseguimos perceber que João tratou de pesquisar sobre as preferências de cada público pelo acesso a redes sociais. Identificamos também que foi solicitado a uma empresa especializada para que fizesse essa pesquisa. Ou seja, ele teria dados bem confiáveis de um setor que está acostumado a lidar com estatísticas. Neste caso, a pesquisa base. Pela legenda, percebemos que a organização está feita por idade, separada por cor, e se refere à escolha do público a determinada rede social. E chegamos à conclusão que a maioria do público jovem tem preferência pela rede Instagram e o público mais velho prefere a rede WhatsApp. Graças à leitura de gráficos, João já sabe onde precisa criar estratégias para alcançar um público e vencer a concorrência. É bem possível que você trabalhe em algum lugar que algumas vezes vai ser necessário criar uma estrutura como essa e fazer a leitura desses gráficos para te ajudar a alcançar melhores resultados. Pode ser até mesmo na sua empresa ou em seu pequeno negócio. Por isso é tão importante esse aprendizado. Eu espero que você tenha se apropriado de todo o ensinamento da aula de hoje e não tenha esquecido de acessar o QR Code para confirmar sua presença. Nós já estamos quase encerrando, mas antes de ir, vamos repassar o que aprendemos hoje? Na aula de hoje, aprendemos sobre o que é gráfico e compreendemos que se trata de uma representação de informações obtidas em pesquisas por meio de formas geométricas para facilitar a leitura dos dados. Conhecemos suas diferentes estruturações em colunas, barras e linhas. E, através das atividades, percebemos como podem ser úteis e nos ajudar na solução de problemas do dia a dia. Muito obrigada por ter participado dessa aula e acompanhado todo o conteúdo com atenção. É sempre muito importante ter a sua participação conosco. Espero você para nosso próximo encontro. Cuide-se e não se esqueça. Mesmo distantes, estamos juntos.